A paz de Cristo, o amor de Maria, amado irmão, amada irmã, aqui do Presta Atenção. Vamos rezar? Hoje, dia 28 de março de 2023, nós estamos na quinta semana do tempo comum, terça-feira. Dia que a gente sempre exalta aqui a sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ela resplandeça sobre cada um de nós e verdadeiramente nos dê a paz. Essa paz que a gente tanto busca e procura, né? E presta atenção que é isso, que é levar a paz de Cristo, não é nenhuma outra paz. Só a paz verdadeira, a paz de Cristo em cada um de nós. Amém? Vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livre-me Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, até o nosso respirar. Que tudo venha de Deus e volte para Ele. Amém. Na primeira leitura do livro dos Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Ó, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então, o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui o povo foi liberto, né, por Deus, pelas mãos de Moisés, lá do Egito, e sai caminhando. Durante essa caminhada, o povo começa a pecar muito, né? Ele começa a impacientar-se com a graça imensa que ele tinha recebido de Deus, mas ele continua. A gente precisa fazer, né, essa analogia para a nossa vida aqui. Deus nos dá tanto, mas a gente continua reclamando. Hoje você pode pensar isso na sua vida. Você está reclamando da sua vida, está reclamando da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, mas você está vendo quanta graça você está tendo hoje? A gente sempre pensa o lado ruim. Às vezes, olha só, minha gente, às vezes é como se fosse um lençol bordado. Ele está bordado perfeitamente, sem um erro. Lá na última continha, ficou errado o ponto lá da bordadeira. E você consegue só olhar para aquele ponto e não a imensidão de uma coxa lá, king size, a maior que tem, perfeita. Então preste bem atenção, não vamos ser como esse povo do Egito. A gente precisa estar vigiando e orando, estar perseverando ali em Deus. Vamos sempre olhar tudo que Deus nos dá e não o que o mundo nos tira. Entendeu? E aqui, outra coisa muito importante, né? Que o povo vai e começa a reclamar. E aí eles vão com Moisés arrependidos, porque o Senhor, ele deixa um monte de cobra entrar lá e morreu muita gente lá, entre o povo de Israel, entre os hebreus, né? E aí eles vão lá, quando eles sentem na pele, né, a dor mesmo da falta da proteção de Deus, que é terrível, né? A desgraça, a falta da graça é a pior coisa na vida de qualquer um de nós. Eles vão e pedem perdão para Moisés, que diz: a gente é muito ingrato, né? A gente reclamou, cai pão do céu, sai água da pedra, né? Até carne desce do céu e a gente continua reclamando. Nós fomos tirados de uma terrível prisão ali, né? Que nós éramos escravos e a gente continua reclamando. Aí Deus diz assim: olha, faz uma serpente de bronze e quem enxergar vai ser curado. Foi exatamente isso que aconteceu. Então aqui nós temos dois fatos muito, muito importantes da nossa religião católica. A primeira é a intercessão. Olha só, eles pedem a intercessão de Moisés. Então a intercessão, ela é válida desde o Antigo Testamento, desde antes de Jesus. Quando Jesus vem, o único intercessor que existe entre Deus e nós, né, é Jesus. Só que nós podemos interceder entre nós e Jesus. Então,
A intercessão, né, de Nossa Senhora, de São José, de todos os santos, ela é válida demais. Ela é uma graça que a Igreja Católica nos deu. E a outra dimensão dessa palavra de números, também muito importante, é sobre as imagens. Aí uma imagem que Deus, o próprio Deus, mandou fazer para liberar o povo. Então, o que Deus quer nos mostrar sobre as imagens? Você deve adorar imagem? Não. Imagem faz algum milagre? Não. Quem faz é Deus. Mas a imagem, ela nos leva a Deus. Então, quando o povo olhava lá, ele lembrava, meu Deus, foi Deus que mandou fazer aquela imagem. Então, eu tenho que me baixar, olhar para a imagem para eu ser curado, porque Deus mandou. Entendeu? A mesma coisa são as imagens que a Igreja Católica tem com tanta graça, tão iluminada por Deus nas nossas casas. Nós adoramos as imagens? Não adoramos. Nós temos nas imagens pessoas, né? Ou imagens, às vezes é a imagem de uma Bíblia, não é verdade? Da palavra de Deus, que nos levam a Deus, a nos prostrarmos, a nos adorarmos a Deus. Quando você se ajoelhar a uma imagem, você não está se ajoelhando à imagem. Você está se ajoelhando a Deus, você está orando a Deus, intercedendo por aquele santinho, aquela santinha, por exemplo, uma imagem de Nossa Senhora que você se ajoelha nela. Você imagina uma pessoa que pede, uma pessoa em casamento não se ajoelha a ela é cheia de defeitos? Nossa Senhora não tem defeito não, viu? Então, você se ajoelha àquela imagem, mas você está prostrando seu coração para Deus Todo-Poderoso. Entendeu? E lá você pede para ela interceder. Olha, pede lá, ajuda lá, porque eu estou precisando tanto aqui na minha família. Amém? Simbora? Então essa é uma palavra muito importante para você, para eu, para nós defendermos a nossa fé. Que Deus nos dê uma fé inabalável à Santa Igreja Católica, porque verdadeiramente ela é nossa mãe. Hoje o salmo dessa terça-feira é o Salmo 101. Ouvi, Senhor, e escuta a minha oração, e chega até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chega até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim ao invocar-vos, atendei-me sem demora. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações se escreva isso. Um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas e o Senhor olhou a terra do alto céu para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. O que está dizendo aqui esse salmo maravilhoso, né? Que Deus nos escuta. Jamais a sua oração vai ficar sem resposta de Deus. Você pode até pensar, meu Deus, eu te peço isso há tanto tempo. Será que Deus não está ouvindo as minhas orações? Não. O Senhor, Ele é um Pai atencioso. Ele é um Pai perfeito. Não existe erros em Deus. E Ele sempre nos escuta. Agora, Ele prepara para recebermos a graça. Se você pede há muitos anos uma graça e ainda não conseguiu essa graça, acredite, ou o Senhor está te livrando, né? Essa graça é uma graça que não é uma graça de Deus para você. É uma graça humana e que não cabe na sua vida para sua salvação, ou o Senhor está te preparando para tamanha graça. Então peça para Ele lhe revelar em seu coração se você deve continuar pedindo essa graça, correndo atrás dessa graça, ou se você tem que ter paciência e esperar que um dia vai chegar. Amém? Vamos ao Santo Evangelho, hoje, segundo São João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. O Senhor, naquele tempo, disse Jesus aos fariseus, eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam, por acaso vai se matar? Pois ele diz, para onde eu vou, vós não podeis ir? Jesus continuou, vós sois daqui de baixo, eu sou do alto, vós sois deste mundo.
Eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu, o que vos digo desde o começo, tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui é acreditar, né? Acreditar em Jesus. Acreditar verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou. E verdadeiramente está vivo no meio de nós. Amado irmão, aqui na primeira leitura de Números, quando a gente vê também a serpente sendo posta em cima, né, e que as pessoas tinham que olhar para ser curadas, também fazemos uma grande analogia à crucificação de Cristo, onde ele é levado à cruz para morrer por nós, e lá está a nossa cura. Todos nós, eu, você e a humanidade inteira, toda que existiu até antes de Jesus, que existe, que vai existir até o último, nós todos, independente de religião, de graça, fomos remidos pelo sangue de Cristo na cruz. Foi aquela morte, aquela santa morte do próprio Deus feito homem, Filho amado, amadíssimo de Deus, que nunca pecou, nunca errou, mas que como um cordeiro foi ao matadouro sem reclamar e morre na cruz, é levado à cruz e derrama sangue e água do seu sagrado coração, que nos lava, nos purifica de toda a nossa mancha, de todo o nosso pecado, inclusive do pecado original, lá de Adão e Eva, da desobediência, de querer ser como Deus. Ele nos lava, é o sangue redentor, é o holocausto perfeito. Ele é o sacrifício perfeito de Deus para a imolação dos nossos pecados. Nós precisamos dessa morte, nós precisamos desse holocausto, porque quando a gente vê o sofrimento de Cristo e a nossa iniquidade, os nossos pecados, a nossa pequenez perante tudo e todos, a gente se reduz, né, a uma insignificância humana, mas nos engrandecemos no amor de Deus, porque Ele verdadeiramente fez tudo por amor, por você, por mim, pela minha família, pelo meu casamento. Ele fez por cada um de nós. E Ele faz todos os dias por cada um de nós. Pense nisso. Estaremos sempre aqui no Presta Atenção, que é a alegria de Deus no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo da Cris, fica com Deus. Santa e abençoada terça. E a bênção da Sagrada Face, né? Pela intercessão de todos os santos anjos, São Miguel, São Rafael, São Gabriel, todos os santos e anjos do céu, as sagradas almas do purgatório. Vamos pedir essa bênção de Deus que chegue a todos nós e chegue ao mundo inteiro, principalmente das pessoas que ainda não creem, que creiam hoje e não façam nada de errado. Não machuquem a Deus, que já é tão machucado. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a tua face, se compadeça de ti. O Senhor volte para ti a tua face e te dê a paz. O Senhor te abençoe abundantemente. O Senhor abençoe todos. Nos afaste de todos os poderes malignos do corpo, da alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Beijo da Cris.